Os cronistas mais antigos já falavam da fabulosa Mirtilis, nas margens do Guadiana, a cidade que guardava o rio e o defendia. Lugar onde os viajantes paravam para descanso antes de se meterem a caminho do Mediterrâneo. Mas apesar da antiguidade que remonta aos romanos, Mértola viveu um dos seus períodos brilhantes mais recentemente. Foi quando os muçulmanos a habitaram e fizeram da rebatizada Martula a pérola de um reino que se estendia à Beja. Do período islâmico, Mértola herdou parte da fisionomia que ainda tem hoje. Em alguns recantos o tempo parece mesmo não ter passado. Quase se poderia ouvir o venerável asceta Musa ibn al-Martuli, nascido em Mértola, recitar os seus poemas morais. As tuas vestes só porque elas estão usadas é por causa do teu corpo que se encontram com os porcões. A cidade árabe ainda estava bem presente quando foi feito este desenho no princípio do século XVI. Nessa altura já Mértola passara há muito para o domínio cristão e a Igreja assentara as suas raízes na mesquita onde antes os crentes veneravam Alá. Implantou o altar no lugar onde estava o Alcorão e assim tomou posse do espaço. Apesar das alterações necessárias que o templo sofreu até hoje, ainda são bem visíveis os restos do mihrab, o nicho que indica a direção de Meca e para onde se voltam os muçulmanos durante as orações. Além do mihrab, chegaram até aos dias de hoje 4 portas em arco ultrapassado que fizeram parte do edifício islâmico. Depois da conquista cristã, a mesquita foi sagrada Igreja de Santa Maria Maior. Em meados do século XVI sofreu obras, mas respeitou-se o espaço, tal como o haviam concebido os muçulmanos. Bem próximo ficavam as casas onde moravam os antigos senhores da terra. É um bairro semelhante a outros do mesmo período, situado entre muralhas e encostado ao castelo. As escavações arqueológicas revelam-nos a vida destes homens e mulheres que moraram aqui quando Portugal ainda não dava os seus primeiros passos como nação. A entrada está perfeitamente visível, está inclusive marcada pelo gonzo da porta que ficava aqui. E depois passa-se ao espaço interior. Há um pequeno átrio de entrada e desse átrio de entrada dá-se acesso a um pátio descoberto que ocupa cerca de 20 a 25% da área da casa. E é depois em volta desse pátio descoberto que se desenvolvem os outros compartimentos onde a vida cotidiana, por assim dizer, se desenrolava. O compartimento a que nós, de forma um tanto pomposa, chamamos o salão principal é este, é de facto o espaço nobre da habitação. Tinha até um tratamento mais cuidado, era argamassado e depois pintado com almagre, uma tintagem de uma cor avermelhada, uma técnica que era até há poucos anos muito comum nesta região. E era aqui que as pessoas que trabalhavam, passavam o tempo e também que dormiam. O local de dormida dos senhores da casa está perfeitamente marcado, chama-se isto a alcova. Era posto aqui um estrado de madeira e era em cima dele que dormiam os donos da casa. O resto da família ocuparia o resto do espaço disponível. Casas que correspondiam às necessidades dos seus moradores e onde se podem avaliar até os seus hábitos de higiene. Esta é a latrina da casa número 1. Entrava-se a partir do pátio. Depois havia aqui um pequeno muro em adobe que ia até acima e que dava uma certa intimidade a quem estivesse na parte de dentro. Nessa parte de dentro está rasgado no pavimento uma pequena frincha
que obrigaria, obviamente, as pessoas a acocorar-se em quaisquer circunstâncias e quando tinham de fazer as suas necessidades fisiológicas. Curiosamente, em relação à disposição desta frincha, ela está perfeitamente orientada. Quer isto dizer que há normas na época que obrigavam a que as pessoas, quando estivessem numa latrina, não estivessem viradas para Meca. E esta, ao estar virada para norte, está perfeitamente orientada. Quem eram estes muçulmanos que viviam aqui? Basicamente, e segundo pensamos, era uma população que estaria ligada ao aparelho do poder. Nós estamos aqui junto ao antigo Alcácer, depois transformado em castelo cristão, a seguir à Reconquista, claro, e pensamos que quem vivia neste bairro era uma população de pequenos artesãos, de pequenos funcionários ligados a esse aparelho do poder. E estariam aqui há quanto tempo? Seriam populações autóctones ou seriam fruto de uma vinda exterior? Fundamentalmente população autóctone. Essa ideia que durante muitos anos foi difundida de grandes invasões a partir do princípio do século VIII, tende hoje a ser desvalorizada e, pelo contrário, a ser privilegiado o papel dos contactos comerciais e das redes comerciais que existiam e das famílias que estavam espalhadas ao longo de todo o mar Mediterrâneo e que tinham, obviamente, em Mértola um dos seus entrepostos. Gente que vivia a contemplar o rio. No lugar do minarete, ergueu-se o campanário. Hoje é o sino que toca a chamar os fiéis e não o muezin que grita para avisar os crentes. Os barcos também já não trazem ricas mercadorias para os reinos do sul. Limitam-se a ser pequenos botes de pesca à linha, numa terra onde a pobreza há muito se instalou. Mértola debruçada sobre o Guadiana, a pensar nos seus tempos de cidade portuária. É o último porto desta zona. É, digamos assim, ainda um porto de mar, uma vez que a maré chega até Mértola e que os barcos podiam chegar até esta povoação com uma relativa facilidade. E era obviamente a partir daqui que era feita depois a difusão de produtos para toda a zona interior alentejana, para sítios como o Castro da Cola, como Beja, como Serpa, como Moura, que tinham aqui o seu porto. É uma terra que está sempre em permanente ligação com a grande cidade de Beja. Nos seus tempos de terra importante, quando aqui nasceu o sábio santo do Islão, Mussa, o de Mértola, havia tolerância. A cidade acolhia as mais variadas gentes no seu seio e a cada um concediam espaços para viver. Já então aqui moravam cristãos que praticavam o culto às claras e judeus, certamente comerciantes muito ligados ao tráfico com o Mediterrâneo. Mas o lugar onde viviam os judeus ainda não saiu da sombra. Temos a certeza, obviamente, que havia aqui uma importante comunidade judaica, seriam eventualmente aqueles que estavam ligados ao comércio, que ocupariam uma parte importante da Vila Velha, junto ao Porto, mas de facto é assim, até o momento temos apenas uma peça, e é uma peça antiga, que atesta a presença dessa comunidade judaica aqui em Mértola. Esta placa com o candelabro de 7 braços é judia, data do século V. Foi encontrada em Mértola, é o epitáfio de um homem que se desprendeu da vida em paz. O desconhecido judeu e os anónimos do bairro islâmico conviveram em Mértola. Nenhum deles conheceu o rei Dom Manuel, que um dia, muitos séculos mais tarde, baniu os seus irmãos mouros e judeus dos reinos de Portugal. Estes campos, que parecem não ter fim, foram cantados por poetas de todos os credos e de todas as religiões. Levam-nos a Évora, Ébora Serigalis, como lhe chamou Plínio, um viajante de outrora, que assim prestou homenagem à fertilidade dos campos ao redor da cidade. Évora, que as várias muralhas protegem de cobiças indesejadas, foi Liberalitas, liberdade, no tempo de Júlio César, que nela mandou cunhar moeda. Continuou a ser importante ao longo dos tempos. No final da Idade Média, prosperava em Évora uma importante comuna de judeus. Viviam nestas ruas a antiga judiaria. Reuniam-se aqui, no Largo dos Mercadores, onde combinavam negócios e onde às vezes os dias eram tão agitados como se fosse sempre época de mercado.
Eram os moradores da judiaria gente cumpridora das leis de Moisés e tinham pelo menos uma sinagoga. Seria nesta rua, segundo defendem alguns investigadores. Ao lado da casa de orações estaria o mikvé, o lugar dos banhos rituais. Escavações arqueológicas feitas já durante este ano assim o parecem provar. Fomos até aos 2 metros de profundidade, encontramos de facto os testemunhos de que este espaço foi vítima de um incêndio e aos 2 metros de profundidade encontramos aquilo que julgamos ser uma estrutura de contenção de água, provavelmente relacionada com o mikvé. Mas as escavações e os estudos sobre o mikvé vão prosseguir até haver mais certezas. Este seria o espaço ocupado pela sala principal da sinagoga, já muito alterado. Toda a construção foi mexida na sequência do Édito de Expulsão de 1496. Nessa altura, as judiarias foram desocupadas e as sinagogas tornadas espaços cristianizados. Restam elementos soltos, pequenas pontas que os investigadores tentam reunir para que façam sentido. Do lado exterior, a porta tem uma marca que não deixa dúvidas. A mezuzá, com cavidade na ombreira onde se coloca um rolo de orações e que todo o judeu toca antes de entrar em casa. De facto, temos a informação notável que confirmamos do ponto de vista material de que aquele espaço ardeu, ou seja, como a documentação escrita nos refere, no início do século XVI, a população terá incendiado as casas da sinagoga, em fúria, e nós temos essa prova, ou seja, temos vestígios de um incêndio terrível que terá feito cair as casas da sinagoga. Portanto, há todo um mundo de testemunhos materiais que nós podemos hoje ver, visualizar e tocar, como por exemplo as várias marcas na mezuzá no espaço judaico, de facto são testemunho dessa presença judaica aqui. A Rua da Moeda, assim chamada por existir aqui a casa onde em tempos se cunhava moeda. A memória popular situa nesta rua algumas habitações de judeus. A verdade é que, nesse tempo, as casas pouco diferiam umas das outras, quer fossem de judeus ou de cristãos, correspondiam ao estilo da época e muitas delas eram arrendadas a proprietários cristãos que as haviam construído. Depois do édito, todo o espaço foi limpo de qualquer marca herética e houve casas oferecidas ao cabido da Sé. Ainda ostentam um sinal do novo proprietário. A Sé de Évora diz-se que nos seus alicerces repousarão os restos de uma mesquita. Os vários reis portugueses acrescentaram-lhe bens e estilos. A fachada principal é notável com o portal de 6 arquivoltas e com as esculturas de santos e apóstolos assentes em colunas de mármore. Mas um desses santos assenta aos pés em 2 cabeças de judeus. Seria esta exibição de poder da Igreja sobre a heresia judaica apenas isso, uma exibição? Ou correspondia a um especial mau relacionamento entre os judeus e cristãos de Évora? No fundo, há alguns problemas, há alguns conflitos, nomeadamente em termos religiosos, mas, por outro lado, também há relações, nomeadamente económicas, nomeadamente em termos também das profissões, como, por exemplo, os físicos. Eles próprios também trabalham para aqueles que são cristãos, são proibidos, por exemplo, de trabalhar ao domingo, ou seja, há relações sociais, há relações económicas, há relações também nas estruturas políticas. Portanto, dão-se, no fundo, como as restantes comunas judaicas de Portugal se dão com a restante cristandade. Na maior parte das comunas judaicas existentes em Portugal, ao tempo da expulsão, os períodos de bom relacionamento sucediam-se a outros de ânimos mais exaltados. Geralmente, era ao rei que competia regular as disputas. O tempo varreu a recordação de antigas animosidades, mas em Évora permanecem marcas de um outro tempo de sofrimento, as marcas da Inquisição. Junto ao templo de Diana, os arqueólogos tiram mais umas tantas camadas de terra ao passado. Estão atualmente a escavar o espaço do antigo Fórum Romano, onde o templo de Diana é apenas uma pequena expressão. Supõe-se que o que está à vista do Fórum é uma 10ª parte do que está ainda soterrado. O chão de Évora é um manancial de riquezas escondidas. Qualquer pedaço escavado acrescenta mais umas tantas informações à história da cidade e do país. Os arqueólogos chegaram agora ao que supõem ser a antiga cozinha do palácio, onde funcionava a Inquisição e onde estariam os cárceres. Sim. Tudo é que se vai baixar. Agora vamos tirar esta camada. Vamos tirar esta camada.
Évora foi sede de um dos 3 tribunais do Santo Ofício existentes no continente português. Sobre este edifício, atualmente ligado à universidade, ainda pairam algumas histórias de horror. Obras feitas há alguns anos trouxeram à luz do dia esqueletos emparedados. Na entrada, escrita em latim, uma frase hoje sem sentido. Levanta-te, ó Deus, e vem julgar a tua causa. A citação de um salmo do Antigo Testamento. Trazida para Portugal em 1536, a pedido de Dom João III, a Inquisição instaurou no país um clima de delação. Amigos denunciavam amigos, vizinhos outros vizinhos, e até dentro das famílias, os gestos inocentes podiam tornar-se suspeitos. Sentado na cadeira, o presumível criminoso contra a fé era instado a confessar os seus erros. Nunca lhe era dito de que o acusavam, nem quem o delatara. E que erros seriam esses, nem o próprio sabia bem ao certo. Usar roupa lavada ao sábado podia ser presunção de crime. Não comer carne de porco, nem peixes, sem escama, também. Fazer jejuns fora da quaresma era acusação gravíssima. Esta sala, conhecida por Sala dos Julgamentos, ainda mantém no teto, apainelado, as armas da Inquisição, a cruz, a espada e o ramo de oliveira. Os janelões dão para um jardim, paisagem idílica semeada de flores e árvores de fruto. Mas aos condenados pouco importariam essas notas de beleza pungente, pois as suas vidas eram passadas no inferno. Perseguidos e acossados como animais, eram os seus destinos muito mais semelhantes aos dos animais assolados durante uma caçada, como nas pinturas que se avistam das janelas da Sala dos Julgamentos. Para que confessassem era vasto o rol de torturas admitidas pelo Santo Ofício. Estava tudo regulamentado para que a vítima não morresse antes de confessar. Azeite quente, tratos de polé, a temível tortura do potro. E os capelães a assistir para que qualquer palavra, qualquer pequeno indício de arrependimento pudesse reconciliar aquela alma penada com a verdadeira fé e garantir-lhe o alívio de um lugar no céu. Aos que confessassem, não importava o quê, mesmo que o processo fosse volumoso, garantia-se ainda a caridade do garrote, em vez de o desgraçado ir para a fogueira, ainda vivo. Quem fosse parar às covas da Inquisição, poucas hipóteses tinha de voltar a ver a luz do dia. Mais valia morrer, mas os carcereiros velavam para que ninguém cometesse um ato deslocado. Misericórdia e justiça, o lema da Inquisição. O espaço atribuído aos vários serviços do Santo Ofício de Évora tornava-se apertado para as necessidades. Ao longo do tempo cresceu com as doações e a compra de prédios. Mas tirando os edifícios, pouca coisa restou desses tempos de dor e ranger de dentes. Depois de extinta a Inquisição no século XIX, as máquinas de tortura levaram descaminho, talvez por vergonha de quem as herdou. Restaram os numerosíssimos processos que estão na Torre do Tombo e 3 ou 4 objetos que ficaram no Museu de Évora. Um cofre do século XVI com 4 fechaduras, correspondendo cada chave ao juiz, ao tesoureiro, ao promotor e a última ao escrivão do Santo Ofício. Uma mala do século XVIII que pertenceu aos meirinhos do tribunal. E uma escultura de São Pedro Arboé, muito da devoção dos inquisidores e que provavelmente terá assistido a alguns interrogatórios. Já condenados, mesmo aos arrependidos, era exigida a exibição pública do seu pecado. Vestiam um hábito, pintado com as chamas do inferno, e envergavam um chapéu, a carocha. Milhares de pessoas foram processadas pela Inquisição. Nem todos sofreram as mesmas penas. Alguns foram condenados a açoites, outros a simples penitências, outros ainda deveriam vestir o hábito toda a vida. Havia também o desterro e a prisão, sem tempo definido. Mas, e os outros? Os impenitentes? Esses eram relaxados ao poder civil e mortos na fogueira.
E se a vítima tivesse morrido no decorrer do longo processo, ou fugira, então eram desenterrados os seus ossos, ou feita uma estátua que seria queimada em vez da criatura. Mas quem são os sentenciados? Também aparecem mouros. Só que quando chegamos ao final do século XV, os muçulmanos são praticamente um resto. São ainda bastante visíveis no Algarve, designadamente em Lagos, em Lolé. Em Lolé ainda tem uma parte importante na propriedade do solo. E também no Alentejo aparecem ainda algumas morarias, mas não têm de maneira nenhuma o impacto demográfico e até cultural que tinham os judeus no século XV. E, portanto, é natural que, quando nós vamos ver e consultar os processos das vítimas da Inquisição, os cristãos novos apareçam com papel tão grande nas três Inquisições, quer na de Lisboa, quer na de Coimbra, quer na de Évora. E por isso se fala mais nessa perseguição. Mas também os cristãos velhos também foram apanhados pela Inquisição, embora o grande número, a maioria das vítimas fossem efetivamente de cristãos novos. A Praça do Giraldo, em Évora, ainda é o centro de comércio da cidade. Aqui se marcam encontros e os criadores de gado ou os agricultores das redondezas negociam as suas mercadorias. Sempre foi a vocação deste espaço, rasgado no coração da cidade, estar eternamente povoado de alaridos e discussões. Sob as arcadas, o movimento não para. As lojas vendem de tudo e os lojistas são mercadores e confidentes da clientela. Há 5 séculos, entre os mercadores da Praça do Giraldo, havia judeus. Com o decreto de expulsão, tornaram-se cristãos novos e continuaram a fazer os seus negócios. À falta de melhor, eram sempre boas vítimas para os inquisidores. Por isso, houve dias em que as lojas da Praça do Giraldo não abriram, por ausência do proprietário. E o povo, que acompanhava as procissões dos Altos da Fé, via passar na praça os rostos conhecidos dos mercadores. Mais tarde, o povo, sequioso de agitação, seguiria os condenados à morte para o lugar das fogueiras. Dizem alguns investigadores que toda esta crueldade era o mal do tempo, mas mesmo num tempo de crueldade, pode distinguir-se a infâmia. Portanto, são famílias inteiras destroçadas. Pensar que o problema da denúncia que nós abordamos há pouco, este problema do terror público na praça, nas praças, um terror anual, não brinquemos com as coisas. Isto é, efetivamente, uma situação dramática que fez a nós os carros na Europa iluminista do século XVIII. E não podemos branqueá-lo, temos que olhar de frente e a sério. Para fugir à morte, os convertidos que não conseguiram sair de Portugal esconderam-se ainda mais. Transformaram-se em criptojudeus, judeus escondidos. Julgaram estar protegidos nas terras longínquas das beiras e trás-os-montes. Miguel não imaginava que a sua vida pudesse mudar tanto ao ficar com a guarda de 3 crianças. 2008. Uma série com Pepe Rapazote no principal papel. Ó tio! Ó Tiago! Pai à força, aos fins de semana de manhã, na RTP Memória. Um novo olhar. À conversa, de segunda à sexta-feira de manhã, na RTP Memória. Um novo olhar. Quando os judeus foram expulsos de Espanha, 4 anos antes do decreto de Dom Manuel, a maior parte veio para Portugal, onde as leis ainda eram tolerantes. Alguns ter-se-ão juntado em Valdecabanas, um descampado perto de Caçarelhos, quase na fronteira, à espera de reunirem as famílias. Aqui terão ficado alguns anos. Em Caçarelhos ninguém se recorda de ouvir falar do episódio, mas sabem que os judeus se espalharam por toda a região e que ainda há os seus descendentes. A povoação em si é antiga, do tempo de Dom Dinis.
mas por estar virada para a Espanha já teve a sua cota de parte de sofrimento nas guerrinhas entre portugueses e espanhóis. Até foi incendiada. Hoje está quase deserta. Os poucos habitantes são idosos, com pouca força para se arrimarem ao arado. Os novos ou já debandaram ou estão de partida para Bragança ou para Lisboa. As estradas são as mesmas que dantes. Às vezes compensa fugir da Nacional e dar a volta por Espanha. Poupam-se os bichos ou a viatura e chega-se mais depressa ao destino. Foi por estes caminhos que se perderam muitos judeus fugidos há 500 anos. Filha, boa tarde. Espalharam-se pelas aldeias, converteram-se ao cristianismo para não serem expulsos. No princípio deste século, um homem, por acaso padre, começou à procura dos herdeiros dos escondidos e, recorrendo à sua meninice aldeã, lembrou-se de muita coisa não explicada. O abade de Bassal investigou e publicou nas Memórias Arqueológicas e Históricas os lugares de trás-os-montes onde existiam judeus, bem como os seus usos e costumes e listas de processados pela Inquisição. Isso só revela que o abade de Bassal era um homem de outros horizontes, de outra cultura, e quanto mais culto ele era, mais humano era, e mais humano e mais humilde. E vê-se bem, por exemplo, no estudo introdutório ao 5º volume das Memórias, que é o dedicado aos judeus, vê-se bem, digamos, a sua humildade cultural enquanto cristão e o respeito que ele tinha pelas outras culturas, sejam judeus, sejam ciganos, sejam outras religiões, que ele até enumera. Da leitura do abade, quase se conclui que atrás de cada avôzinho transmontano haverá um judeu escondido. Em todas estas terras são detectadas comunidades cripto-judaicas, judeus aparentemente convertidos, mas praticando às escondidas. Algo os denunciava, os hábitos e as profissões. Estas são as ruínas da Fábrica da Seda, um projeto iniciado no século XVIII e que durou até meados do seguinte. Mas antes da fábrica já a gente de Chacim se dedicava à criação dos bichos da seda e à aviação. Eram sirgueiros e eram judeus. Pelo menos assim o entendiam os inquisidores que processaram e mandaram para a fogueira centenas de tecelões da seda de Chacim. Acusação: judaísmo. Símbolo das liberdades municipais, o Pelourinho de Chacim é o centro desta terra que no passado tinha bons campos e muitas tendas onde se contratavam as mais diversas mercadorias. Os almocreves que distribuíam a seda também eram judeus. Pernoitavam nestas cabanas à entrada de Chacim. Então, você de onde é que é, Sr. Dragozelo? Você ainda é dos judeus. Filha, pertence aos judeus. Dizia eu sempre com muito orgulho, porque o meu pai nasceu lá mesmo. É lá, meu pai nasceu aí embaixo. Em Argozelo o negócio não era o fio de seda. Aqui os judeus ou seus descendentes eram peleiros, ou melhor, peliqueiros. Instalaram-se na parte de baixo da povoação e passaram séculos a carregar com os habitantes do bairro de cima, os agricultores. A terra para os cristãos velhos, o comércio e o artesanato para os judeus. Esta lógica vigorou quase até aos dias de hoje. Neste largo moravam vários peleiros. Viviam na parte de cima das casas. No andar térreo tinham o tanque, onde curtiam as peles, numa mistura de sumagre e de jetos de cão, a canina. Eram por isso também chamados caniqueiros. Depois de curtida, a pele era surrada para se tirar o carnaz. Tal como os seus antigos companheiros, o tio Vitobo aceitava qualquer pele para tratar, até as vindas de África. O pior para tirar o carnaz é o lobo. Porquê? O lobo tem o carnaz muito forte. E o tal crocodilo. O crocodilo também muito mal para os carnazes. E para puxar. O senhor começou a trabalhar nisto porque o seu pai também trabalhava? E meus avós. Já vem da geração toda dos meus avós.
Já quase reformado, o tio Vitobo não vai deixar descendentes no negócio das peles. Os filhos têm outras vidas, fora de Arguzelo e até fora do país. O mesmo se passa com outros antigos peliqueiros que encerraram para sempre esta atividade que se julga ter sido trazida pelos judeus que fugiram de Espanha no tempo de Fernando e Isabel. Quando chegaram, já as terras tinham donos, os lavradores. Limitaram-se por isso aos seus ofícios tradicionais: comprar peles nas redondezas, tratá-las e vendê-las. Corriam aldeias e montes com as mulas sempre carregadas. Tinham uma vida de sacrifícios, mas também fama de serem os únicos com dinheiro vivo que movimentavam nos negócios. Em épocas de crise, tinham cautelas acrescidas, não fossem os malfeitores esperá-los numa curva do caminho. E aconteceu. No lugar de Vila Doce, mataram bom sujeito que fazia os seus negócios. O peliqueiro da história, parente de uma das cantadeiras, foi morto ingloriamente. Levava na altura pouco dinheiro. Ficou a recordação da sua triste sina de finar-se às mãos de um bandido por causa do dinheiro das peles. Mas os judeus de Arguzelo eram, para todos os efeitos, cristãos que iam à missa, batizavam os filhos e casavam com a bênção do padre. Mas também se fechavam no seu mundo de segredos, a que ninguém tinha acesso. Não se misturavam, não queriam misturas. Tanto na igreja, até mesmo na igreja não se misturavam. Mas eles iam à igreja? Havia uma igreja, mas não aquela igreja de judeus, já a igreja católica. Iam todos à igreja, eram batizados? Iam todos à igreja e depois começaram a ser batizados, talvez que nessa altura houvesse pressão do governo ou da parte paroquial, dos padres, e eles até na igreja estavam misturados. Chamavam a lei da corda, porque antigamente na igreja diz para dividir os judeus dos agricultores que punham uma corda no meio da igreja. E isso já será há muitos anos, não é? Remonta há muitos anos atrás, não é? Por isso é que se chamava, dizia, os judeus da corda. Talvez seria isso. Só nos últimos 50 anos a comunidade dos peliqueiros se abriu mais. Os casamentos mistos foram o golpe final no secretismo. A imigração também ajudou. Atualmente, os miúdos já não fazem batalhas entre os da aldeia de cima e os da aldeia de baixo. Manteve-se, porém, um sentimento de fraternidade que obriga a que cada um se sinta melhor entre os seus. Se tivermos que conviver, anda-se mais com a parte dos judeus. Eu, que sou, por exemplo, judeu, descendência, e há outros que são, convivem mais uns com os outros. Temos mais confiança uns com os outros. O senhor diz que é da ascendência judia, portanto, é judeu da ascendência, mas o senhor é católico? Sou católico, sim. E é praticante? Pratico, sim, senhor. E vai sempre à missa? Sempre, isso, todos os domingos vou à missa. Considera-se um judeu católico? Pois, é claro, agora, pois eu aprendi essa cultura, a minha cultura já vem de catolicismo e agora foi aquilo que aprendi, não posso deixar outra, não é? Não conheci outra, não é? Os tanques da Salga de Peles foram tapados por serem já inúteis, mas quando se juntam no largo, as mulheres ainda cantam e dançam, a lembrar os velhos tempos. Felgueiras fica escondida atrás da Serra de Reboredo, à beira da ribeirinha de Santa Marina. Parece estar longe de tudo, mas dista apenas 7 km da sede do concelho, Moncorvo. São as curvas e os arvoredos que escondem os caminhos que levam à aldeia. Diz a informação turística que é uma terra de almocreves, cereeiros e judeus. À primeira vista, Felgueiras parece igual a outras aldeias de Trás-os-Montes. Gente que regressa da horta, gente que destila aguardente à porta da adega, uma vida ao ritmo da natureza e do correio que traz os cheques das reformas para os mais velhos. Mas a informação turística não mentiu. E aqui, todos sabem onde está a Casa da Estrela. Estrela porquê? Porque era de judeus, olha. Mas a grande atração de Felgueiras está escondida atrás destas paredes toscas de xisto que já arrostaram com centenas de invernos duros. Há fumo, porque a padeira ainda não terminou a tarefa do dia e hoje parece que os fregueses não param. Este é um pão muito invulgar, temperado com azeite e que o paladar dos forasteiros às vezes não aceita. É assim o pão de Felgueiras.
Ao lado do forno do pão, numa outra casa, há também mãos que deitam achas para preparar um lume bem esperto. Este é o lagar comunitário da cera. É aqui que há várias gerações os cereeiros de Felgueiras vêm derreter a cera de abelha, que dará origem a velas conhecidas em todas as igrejas do país. Depois de feitos, os pães de cera seguem para a fábrica, onde será dada a cor e a forma definitiva da vela. Hoje, a oficina está encerrada, mas a senhora Cândida explica como se processa a operação. Este aqui, o líquido, e deita aqui no pavio, chama-se pavio. Sim. Isto é o pavio. E anda a gente assim a deitar o líquido, isto anda em volta. E a roda vai andando? E a roda vai andando e tudo à volta, assim tudo à volta. Podíamos meter mais que quisessem. O passo seguinte é dar forma às velas e aparar os desperdícios, de modo a que fiquem todas do mesmo tamanho. Mas a estiarina e o fabrico em série estão a dar cabo do negócio. Longe vão os tempos das grandes encomendas. Fazíamos muita coisa. Fazíamos sempre 4, 5 toneladas de velas. E quem eram as suas maiores encomendas? Eram das igrejas? Eram dos padres. Padres e comércios também. Mas isto aqui, a indústria das velas, é uma coisa que é aqui muito desta zona, não é? Aqui era a terra dos trieiros. Foi sempre, toda a vida. Era a terra dos trieiros, não havia em parte nenhuma. Só aqui. O Sr. Acácio vive pegado à igreja. Tem muitos anos de andar por terras de Trás-os-Montes e até da Beira, a carregar cera e distribuir velas. Conhecia pelo nome todos os padres e sabia de cor as necessidades de cada igreja. A arte herdou-a do pai, do mesmo modo que o pai a recebeu do avô, até chegarmos aos primeiros judeus cereeiros. Dizem que descendíamos dessa raça judaica, devido a serem todos negociantes. E era por essa razão? Era por essa razão. Mas eram católicos à mesma? Na mesma, na mesma, na mesma. E quando o senhor ia aí por essas aldeias e vender as suas velas e aceitar as encomendas, não lhe chamavam judeu? Ou... Não. Era o cerieiro. Era o cerieiro. Era o cerieiro. Era o cerieiro. Não era preciso chamarem, conheciam a gente. Assim que chegasse a uma aldeia, os nossos machos eram conhecidos logo. Só por o animal. Porquê? Porque iam bem arreados, com bons arreios, e usávamos um saco para meter a cera atravessado de trás de nós, que servia de alforje, um saco com 1,70 m ou 1,80 m de comprido. Dava-se um nó na ponta e o saco é que era o alforje. Talvez só acabem os judeus de Felgueiras quando o último cereeiro derreter os seus derradeiros favos de mel. Lagoaça é a vizinha das arribas mais imponentes do Douro. Tirando essa proximidade que atrai turistas, é lugar fora de mão que nunca se visita por acaso. No entanto, foi quase por um acaso que os judeus espanhóis aqui vieram dar há 500 anos. Ficaram num dos lados da terra, hoje Rua da Costa. Enquanto os cristãos, logo apelidados de penicheiros, se mantinham na Rua da Argana, com fama de gente de maus fígados. Mas isso era de antes. Aqui já não há nada, já está tudo. Tudo irrevocável. É tudo já... Antes de dizer assim, vais a casar com o judeu. Vais a casar, já não o quero. Agora, tanto casa o penicheiro com o judeu, como o judeu com o penicheiro. Agora já dá igual. Já não há problemas. Não há problemas. Não. Os problemas, os judeus, é quem faz as judiadas. Quantos penicheiros há que não praticam as ações dos outros. Por isso já... Penicheiros e judeus, cada qual na sua rua, sem misturas. Hoje dizem que já não há praticantes da lei de Moisés. Só histórias do tempo das avós e das mães. Há que manter as cautelas. E os judeus como são? Então não são iguais às outras pessoas? São iguais às outras pessoas? Não. Então porquê? Porque os judeus têm 2 rabos. Pronto. Minha mãe levou aquilo, nova, porque ainda ia a brincar para os carros e já casada. Depois, quando nasceu o primeiro filho, dizem que os judeus têm 2 rabos. Se o meu filho é filho do meu homem e o meu homem é judeu, então deve ter 2 rabos também. Foi a ver, tinha os mesmos que os outros. Ora tem, ora vê.
Portanto, os judeus era igual. Era igual. Era nomeada. Era nomeada. Era Tinha, nomeada. mas O que é que será que tinha essa nomeada? Olha, a gente sabe lá. A gente sabe lá. Já não sabemos nada disso. Já não é do nosso tempo. Esse outro tempo está cada vez mais desvanecido na memória da Lagoaça e bastará outra geração para que mais ninguém se lembre de como se fazia o pão ázimo, o pão asmo, disfarçado de bola, para que não se soubesse. Ou como, ao entardecer de sexta-feira, as mulheres se escondiam em casa para acender as luzes do Shabat. As tradições judaicas envelhecem ao mesmo tempo que a população. Mas este ano, a velha Lagoaça teve uns dias de glória. Foi quando a Presidência da República se instalou provisoriamente neste solar pertencente à família de Almeida Santos. Foi aqui que residiu por uns tempos o Presidente da República substituto durante o impedimento de Jorge Sampaio. Nesses dias, até os moradores da Argana se deixaram de discussões com os da Rua da Costa. Na terra, era um vai-vem de visitantes. Vilarinho dos Galegos, em Mugadouro, recebeu muitos judeus espanhóis durante as perseguições. Talvez por isso lhe tivessem acrescentado galegos ao nome. Em todos os recantos desta aldeia se vê gente a dar conta de tarefas inadiáveis. São de aproveitar os raios de sol, enquanto o inverno não desaba em chuvadas, ventos e frios de gelo. Em Vilarinho, a população habituou-se a duplicidades. Tal como o feijão tem duas caras, também aqui havia quem tivesse uma vida em casa e outra na rua. Eram judeus e cristãos. Antes, os homens eram quase todos almocreves. Reuniam aqui os seus animais ao fim da tarde, à chegada dos diversos destinos, e contavam as novidades que sabiam nessas andanças por Franças e Araganças, a vender e a comprar de tudo um pouco. E enquanto eles andavam na vida, as mulheres tomavam conta da aldeia. Eram as sacerdotisas a suprema autoridade de uma religião que nunca conheceu rabinos nem sinagoga. Os cristãos eram os chussos. Sei que com isso os chussos eu não os conhecia. Mas... Agora já está tudo misturado, já não há judeus, já está, é tudo chusso, já não é ninguém judeu. Ah, ainda há judeus. Ainda há alguns. Nós somos. Bem, por acaso, nós achamos que somos dos quatro costais. Agora outras pessoas não conhecem, nem sei. Mas houve muitos casamentos mistos, não foi? Bom, isso até agora. Não reparavam se era chusso com judeus e judeu com chusso. Entre todas as reçadeiras de Vilarinho, há uma que deixou saudades. A tia Patata, mestra de todas as mulheres mais velhas. E só quando botavam a vencer. Como é que elas faziam à vez? Só faziam assim. Deus te abençoou, pronto, era assim que fazia. E o que é que elas comiam? Faziam jejum, não é? Faziam isso, comer, comiam, já lhe disse o que comiam, elas não comiam carne. E o pão, como já lhe disse comer ao pão que comiam. Como é que era? Como é o pão? Era um pão amassado só com água e sal. E cozido numa telha ou no forno sem mais nada, sem fermento, nem coisa nenhuma. Em telhas, não é? Coziam-no, às vezes se não houvesse forno. Punham as bolas, as espalmaçadas, em cima da telha no lume para que se cozessem, para as comerem elas. E não tinha fermento nenhum, pão? Nada, só sal e água. Fria. E era feito na Páscoa, era feito todos os... Não, senhor, era só na Páscoa. Era só na Páscoa. Elas andavam 3 semanas a fazer este serviço. Depois a casa nos parri. Naqueles 7 dias. Nem se comia carne de porco, nem... O que é que se comia nessa época? Comia ovos, comia bacalhau, mas carne de porco é que não se comia. E outra carne, galinha. E depois quando é que comiam já a carne? Depois comia-se, ia a gente ao campo e apanhava as anos e apanhávamos umas ervas, chamamos lazedas, cuncos. E comiam esses cunquinhos. Eram as ervas azedas? As ervas azedas. E depois já se comia, passando para a Páscoa já se comia tudo. Às vezes a memória já atraiçoa à vontade e nem duas vontades conseguem trazer de volta a infância e os ensinamentos da tia Patata. Acamparam, tia Patata... Eu trazia alto, coitadinho, que ela trazava alto para a gente aprender. Como é que rezavam? Como é que ela rezava? Assim. Com as mãos para cima? Punha assim. Ela estava sempre assim. Nem que tivesse uma oradura, ela estava sempre assim. E depois, no final, punha as mãos... Era só agora para se piscinarem. Aqui Moisés e aqui Abraão, nós tínhamos outra sua benção, 3 vezes. Aqui Moisés e aqui Abraão, nós tínhamos outra sua benção.
quando nasciam as crianças, o que é que faziam? Sabe o que faziam? Diga. Tiravam um cordão do pescoço, Deitavam botavam na na bacia na e água. levavam-na com aquela água. Ou que tivesse cordão, que não uma aliança ou uma coisa qualquer, um brinco, uma coisa qualquer. Que era para dar sorte à criança. Para dar sorte à criança. Já os galos pretos cantam, os anjos a toda a hora, porque acordemos a louvar e agradecer no nome santo do Senhor a romper da bela aurora. Bendito e agradecido, meu Deus, com prazer e alegria, por o favor que me fizeste, me tirar da luz da noite e me expor à luz do dia. Neste dia, meu Senhor, e a prospesso por venturas, dai-me hoje, dai-me prata, a beleza e a formosura, cheia a salvação das minhas culpas, perdão, pois nisto alcançarmos, tornamos aos seres antigos, que a Daniel e Moisés, dos Senhores sempre atendidos. Pedimos as boas fortunas para nós e para os nossos filhos, para os filhos de Israel e para todos os tribos onde quer que estiver. Glória ao Senhor no céu, paz a nós na terra, para sempre sem fiar, mas Senhor ao céu vá. Parece que dizíamos assim: Deus te dê boas noites, almas santas do Senhor, que já fostes como nós seremos como vós. Deus amém, amém, Senhor. Era quando se acendia a luz que se dizia assim. Até que se fazia assim 3 vezes. Adonai-me bens a vossa santa vossa mãe, adonai comigo e eu com eles, um Senhor diante e eu atrás deles. Vosso santo nome seja santificado, eternamente louvado. Numa voz digam todos, seja, sem dizer ninguém seja. Matai-nos a nossa fome, que nos vem da vossa mão. Eu perdoar é preceito, eu perdoar é... Olha, já não se matina.